A rocha na qual Moisés bateu era Cristo. Parte 3. Moisés não foi um grande homem como os religiosos o pintam. Ele se opôs à boa ordem de Deus Pai e de Cristo, e claramente fez muito dano ao instaurar que se repudiasse a mulher, e que sofresse maus tratos, como se ela fosse um objeto que pertence ao homem. Deus Pai nunca repudiou nem repudiaria jamais sua amada esposa. Pelo contrário, Deus Pai ama sua esposa, seu Cristo, e a semelhança deles dois ordena a existência da criação. E mandam: maridos, amem suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, a si mesmo ama. Isso é figura, primeiramente, de amar a Cristo como sua mãe espiritual e esposa de Deus Pai, para poder ser o corpo de Cristo, que é a salva salvadora, que foi enviada como a ajuda idônea do homem, para que a honrássemos como a rainha que está junto ao rei, não para ser menosprezada. Moisés, em vez de falar da rocha no deserto para que trouxesse a fonte de água viva a Israel, não aceitou abandonar seu reinado e decidiu permanecer no engano, no deserto de sua mente terrena, não se deixando resgatar por Cristo, nem permitindo que os outros fossem resgatados por ela, porque a negou e acabou arrastando a todos com seu pecado, ao pecado de negar a própria Cristo. Isso é figura de como Moisés se irritou e decidiu bater na rocha 2 vezes em vez de falar ao povo dela, o que também significa que ele negou as 2 manifestações de Cristo. Apesar de que ele sabia desde antes quem ela era, já que havia visto em uma visão que Deus Pai e Cristo são os progenitores espirituais, 2 que são um, os 2 anjos da Arca da Aliança ou Pacto de Deus, Pai e Mãe. No entanto, ele se sentou no lugar que corresponde a Deus Pai, na mente de Cristo, e mentiu para a mulher, e se fez passar por Deus. Por isso, o ponto relevante não é que Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas que ele foi o homem de pecado que negou a Deus Mãe e fez com que a morte reinasse em todos os homens. Por isso, Cristo o chama de o homem de pecado, e para salvar os homens em sua era, usa a deslealdade de Moisés e a de qualquer outro anticristo como exemplo do que não devemos fazer para que não pequemos como eles pecaram. Todos os homens que se levantaram dizendo que são o Cristo, o Filho de Deus, ou o enviado de Deus, são filhos do diabo, porque seguiram o mesmo exemplo de desobediência de Moisés, porque Cristo não é um homem. Por isso, não foi perdoada sua rebelião de ver a Cristo como um ser humano qualquer, e não como a esposa de Deus Pai. Moisés teve a oportunidade de fazer o correto, e não o fez. Por isso foi o causador de toda a destruição e morte que o homem sofreu até o dia de hoje. Por essa razão, o diabo e seus anjos sempre estarão no fogo que nunca se extingue, a boca de Cristo, cuja palavra é o fogo consumidor. Se você está escutando a Cristo Lisbeth hoje, não tome suas palavras levianamente, porque ela é a voz de advertência e de mando que vem de Deus, pois ela é Deus Mãe. Amém.